Palavra aberta. A alta considerada exorbitante no preço de alimentos nos últimos meses no país leva o presidente Lula a chamar representantes do setor para discutir soluções. O índice do IBGE, que mede os preços de produtos na chamada porta de fábrica, sem impostos e fretes, fechou 2024 com alta de 9,43%. O setor de alimentos foi o destaque, com uma variação anual de 14,08%, o maior aumento desde 2021. Esse cenário de elevação de preços está mobilizando também o Banco Central, que aumentou em 1 ponto percentual semana passada a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. O principal objetivo de colocar a Selic em 13,25% ao ano é justamente segurar a inflação. Para se ter uma ideia, pesquisas realizadas em supermercados e açougues de Belo Horizonte e região metropolitana pelo site Mercado Mineiro e pelo aplicativo Com Oferta mostram que de janeiro do ano passado a janeiro deste ano, por exemplo, o pacote de café de 500 gramas subiu em média 91%. Alguns pacotes sendo encontrados a quase R$30. O quilo da alcatra, 80% de aumento. Costelinha, 59%. Óleo de soja, 23%. Leite integral, elevação de 15%. Afinal de contas, quais são os motivos de tantos aumentos e em percentuais nunca vistos? O que esperar para os próximos meses? O que o consumidor deve fazer? Para debater o assunto, eu, Eustáquio Ramos, estou recebendo agora no Palavra Aberta o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Antônio de Salvo. Olá, presidente, seja bem-vindo. Obrigado, um abraço, um prazer falar com vocês aqui para a gente esclarecer um pouquinho toda essa problemática desses aumentos de preço aí. Estamos recebendo também o economista, diretor do site Mercado Mineiro e do aplicativo Com Oferta, Feliciano Abreu. Olá, Feliciano, obrigado pela presença. É um prazer, Eustáquio, bom dia a todos e a gente está à disposição. Começando pelo presidente da FAENG, o que está acontecendo? Por que um aumento de 91% no café, 80% na carne? Olha, Eustáquio, que coisa tão ruim a gente falar de aumento de alimento num país que tem tanta fartura como o Brasil. Isso e a gente precisa de conversar aí dentro do assunto para que a gente possa compreender e o nosso ouvinte possa compreender o que está acontecendo de forma bem clara. Especificamente nos dois produtos que você citou, tanto o café como a carne bovina, nós tivemos problemas desde 2021 na cafeicultura. A cafeicultura enfrentou problemas climáticos muito fortes, onde o produtor rural foi acumulando dentro das suas lavouras um decréscimo muito grande de produção, de produtividade. Então o café que rodava entre R$1.200 e R$1.300 era o preço normal da saca de café, com o decréscimo dessa produtividade. E vale lembrar que Minas produz 55% de todo o café produzido no Brasil. E além disso, com o aumento crescente da demanda mundial por café, e aí lê-se China, onde o jovem chinês não está mais tomando chá e tomando café, e tem uma cafeteria na China que só ela cresceu mais que todas as outras cafeterias do mundo somadas, causou a tempestade perfeita. Decréscimo de produção, problemas com produtividade e demanda crescente. Então o preço acompanhou. Quem paga? O consumidor brasileiro no que diz respeito ao café. Isso é muito negativo, porque engana-se quem acha que o produtor está ganhando dinheiro com isso. Lugares onde produzia 50, 60 sacas de café arábica passaram a produzir 20, 30. Então o produtor, mesmo com a duplicação de preço um pouquinho mais, o produtor continua recebendo a mesma coisa. E vale lembrar que os insumos são dolarizados, a moeda do Brasil se deteriorou nos últimos tempos e a gente continua comprando insumo em dólar. Então a lucratividade do produtor, diferentemente do que muitos pensam, pode ter até diminuído. E na grande maioria desses assuntos que foram conversados aqui, café e carne, ela diminuiu a margem de lucro, apesar do preço ter sido alto. E no caso da carne, qual que é o problema? No caso da carne é a mesma coisa. Todo mundo se lembra lá atrás, e há um ano e meio atrás, a arroba, né? Que são os 15 quilos de carne, mas a gente fala 30 porque é no peso vivo, a arroba custava R$180. O que o produtor de gado de corte precisava de fazer para sobreviver? Vender os machos que ele tinha e vender as matrizes. Vendeu a fábrica do produto que nós comemos e consumimos. Então, a partir do momento que você vendeu as máquinas que produziam os bezerros, você começou a comer na carne, literalmente, a sua linha de produção. O que aconteceu 2 anos depois agora? Faltou produto. Faltando produto, o que acontece? Aumenta o preço. Então, nós matamos vacas, matrizes, num índice muito maior do que seria o normal dentro do Brasil. Consequentemente, as vaquinhas que iam fazer os bezerros, que iam virar os bois magros, que iam virar os boi gordos, agora
não existiam mais, porque elas foram consumidas para esse produtor sobreviver naquele momento de dificuldade. Resultado agora, um arroba crescente. Vale lembrar também outra coisa importante. Estados Unidos, que é um dos grandes players, tá, junto com o Brasil, o maior produtor de carne, está com o menor rebanho histórico no mundo, por volta de 64 milhões de cabeças. Os Estados Unidos sempre oscilam entre 90 e 100 milhões de cabeças. Isso também está afetando o mercado mundial. Então, esses dois problemas são específicos. Mas vale lembrar, a economia brasileira é frágil e qualquer ação, qualquer problema que acontece dentro dos setores afeta muito a economia. Nós precisamos de uma economia mais forte, mais robusta, para que a gente possa continuar fazendo um Brasil que tem tanta fartura, em um país que não tem problemas climáticos maiores, não tem tufão, não tem terremoto, não tem furacão, não tem vulcão, possa continuar navegando em águas boas, como a gente espera que esse Brasil faça. A classe produtora vai continuar fazendo isso. Ô Feliciano, como é uma cadeia, né, de vários produtos, se há problemas lá na produção, tem o distribuidor e tem o estabelecimento final, né, que é o supermercado, o sacolão, o açougue, é inevitável que esse estabelecimento onde a gente vai comprar também repasse esse aumento. É inevitável, Eustáquio. A gente fica muito preocupado porque são produtos de primeira necessidade que estão na mesa de todo trabalhador, todo cidadão. E quem sofre com isso, sem dúvida nenhuma, são geralmente os mais pobres, né? Que sentem realmente o aumento do preço. Eu comungo com a sua ideia do tanto que o trabalhador rural ele sofre, né, na produção. Minha família vem da área também, então a gente sabe desde o produtor do leite, o produtor do café, e a gente tem a sensação que são eles que estão sempre ganhando. Mas na verdade me preocupa muito mais, que eu estou me lembrando aqui da época dos atravessadores, né, aqueles especuladores que vão lá, pagam muitas vezes pouco, né, pro produtor e acabam especulando durante todo esse processo de aumento. Então, isso a gente tem visto, viu, Eustáquio? A gente tem visto nas pesquisas, principalmente, dá um exemplo claro, o que aconteceu com o arroz. O arroz na enchente que teve no sul, se não me engano, foi numa quinta-feira, a gente já tinha feito a pesquisa no supermercado segunda, terça e quarta, chegou na sexta, o preço já tinha aumentado. E aumentado absurdamente. A gente tem fotos disso, né, no aplicativo com oferta. E aí, como que você me explica? Não tinha menor condições logística do arroz já ter faltado no estoque do estabelecimento. Então, a gente fica extremamente incomodado porque, mais uma vez, são produtos de primeira necessidade. Na nossa pesquisa, a única coisa que está salvando para o momento é o feijão carioquinha em relação ao ano passado. No mais, aí, você tem o leite que manteve um patamar muito elevado de preço durante todo o ano. Aí você tem o café que já está virando, aí que a gente brinca, quando vira meme na internet, você pode saber. A gente, inclusive, está fazendo uma análise lá também para mostrar para o consumidor que 1 quilo de filé mignon hoje corresponde a 1 quilo de café, dependendo da situação. Então, para você ver como que tá as comparações, né, nos supermercados. Então, são detalhes que a gente chama atenção e fica preocupado. Lembrando também que o combustível não ajuda para o momento. Eu lembro muito da questão do pequeno agricultor que vai lá, faz a sua colheita, leva no Ceasa, o custo de transporte aumenta, depois tem que voltar para o sítio, para a produção. Então isso tudo é repassado. O sacolão vai lá, compra e tem que repassar também esse aumento quase que imediatamente. E o ganho do trabalhador não acompanha. Pois é, então, na verdade, sem ser o especulador que está trabalhando aí na ilegalidade e atrapalhando a economia, a gente está comentando, né? Aumento de preço. Então você pensa, alguém está lucrando. Na verdade, ninguém está lucrando. O produtor não está lucrando, não está ganhando mais, o distribuidor, o supermercado, o sacolão, o açougue e principalmente o cidadão. Ninguém está ganhando com isso. Olha, o produtor e o consumidor tem certeza que não estão ganhando. Na verdade, o produtor, o que acontece? Muitas vezes ali ele está, como a gente sabe, a questão de você tem que desfazer da matriz em certo momento, porque você não tem condições de comprar um bezerro, porque o preço não está correspondendo. Isso acontece também no suíno, no frango. Eu costumo dizer muito, né, que o frango não para de comer, às vezes o preço está dando prejuízo e ali você está vendo seu prejuízo na boca do coisa, você não pode nem matar. Então, assim, você ganha e fica a negociação com o frigorífico, que muitas vezes está exportando ali quase que imediatamente para justamente fazer essa toda a transação. O dólar prejudicou bastante, todo mundo já está cansado de saber, e o aumento do dólar ainda, na minha percepção, não chegou, né, nos produtos das prateleiras. Então a gente vai ter novos aumentos. A gente recebe informação de padarias que os cafés já estão avisando, sabe, que vão aumentar mais 10%, 15%. Então a gente não sabe onde que vai parar. E isso nos preocupa, porque começa essa avalanche de aumento e o consumidor, com aquele dinheiro contado ali, de 300, 400 reais para fazer um supermercado, hoje ele está comprando menos e gastando cada vez mais. Então volta aos anos 80 aqui na minha cabeça, o que a gente tem percebido. Só antes de passar de novo a palavra
palavra para o presidente da FAENG. Só mais uma questão, Feliciano. A gente falou do especulador, né? Mas, por exemplo, na hora que um comerciante final, por exemplo, recebe lá o produto com um aumento em relação ao mês anterior, ele recebeu um estoque lá de café com um aumento de 10%. Ele dá uma aproveitada lá e fala assim, não vou aumentar em 12%? Eu acredito que sim. Visto a demanda estar aquecida, isso acontece. Né? Agora, o que acontece também, o que eu comentei com você anteriormente, a gente está no momento hoje que o café está para passar do patamar de R$30. Então, vários supermercados estão mantendo aí o café mais conhecido a R$ 29,90. A gente viu que o supermercado aumentou para 33 e logo na outra semana ele caiu. Óbvio que não foi o preço do café que caiu, porque pegou muito mal, isso chama a atenção do consumidor. Aí vale a força do consumidor. Aí voltando aos anos anteriores, que a gente tinha uma inflação acelerada, hoje você tem uma capacidade de troca de informação muito rápida. E a própria internet ajuda isso, tanto para, na verdade, levar informação e chocar, né? Porque aí o estabelecimento, fala assim, eu tenho que renegociar ou então abaixar minha margem de lucro. Porque a gente sabe sim que quando tem essa questão do aumento do produtor, do produto, né, no caso igual o café, que é inevitável, eles acabam aproveitando, porque muitas vezes tem estoque e acabam valorizando o seu estoque. Isso acontece muito com leite, que já fazem contratos de longo prazo, aí chega lá, começa a aumentar o preço do leite, você vê que um estabelecimento tem nada a ver, ele já está estocado, mas ele acaba praticando o aumento para valorizar ali o seu produto. Presidente da FAENG, Antônio de Salvo, muitos problemas que acontecem no nosso dia a dia, a gente fala assim, a culpa é do governo, a culpa é do prefeito, do governador, do presidente. Nesse caso da inflação dos alimentos, principalmente o governo federal tem responsabilidade no que está acontecendo e responsabilidade para segurar isso? Ele tem o que fazer? Ou como o mercado é livre, os preços podem ser praticados da forma que o produtor ou o comerciante quiser? Colocar a culpa nos outros é uma coisa que o brasileiro gosta muito de fazer. Coloca a culpa sobre nos outros. Então, Feliciano, esse trabalho seu é excepcional de fazer esse levantamento, porque isso a população fica atenta a isso. Mas quem é o culpado? Então a gente tem que pôr guiso nos gatos. Vamos lembrar o seguinte, inflação, e quem é um pouquinho mais velho, como eu, lembra muito bem a capa daquelas revistas importantes de inflação, era um dragão assim que soltava fogo, um rabo bem longo, com a cauda longa que furava a gente. Inflação é negativa para todo mundo. Você viu que não tem ninguém ganhando com a inflação. É impossível você ganhar com a inflação. E onde essa inflação vem? Essa inflação vem acumulando no decorrer dos governos que não entendem o Brasil. A logística do Brasil é péssima. A energia do Brasil é deficitária. Apesar de termos a matriz energética limpa, única no mundo, o país que tem maior possibilidade de termos o que o mundo inteiro quer, nós já temos. Então o que falta no Brasil é uma linha de trabalho dos governos em nível de Brasil para que a gente saia desse encalacro que nós estamos nele. Essa é a realidade. Então, logística. Estava conversando ali agora. Tem uma estrada que caiu no sul de Minas, uma barreira, onde o produtor tem que dar uma volta de 100 km ou de 60 km passando por Rio de Janeiro para chegar. O que vai acontecer com o produto? Se for café, que já estava caro, vai ficar mais caro ainda. Ele vai gastar mais dinheiro. Então, energia. Nós tivemos agora, antes dessas chuvas todas do fim do ano passado, do início desse ano, nós estávamos com as nossas termoelétricas ligadas, pagando 10 vezes mais, porque a nossa matriz energética lá de Belo Monte não pôde ser trabalhada como foi. O problema, sim, são dos governos, que não entendem que um país maravilhoso como o nosso, que tem um potencial gigantesco de produzir, agora tem terras raras no sul do Brasil, essencial para os nossos celulares, para medicina, para tanta coisa. E nós, com essa falta de visibilidade, essa falta de estratégia, de planejamento para nós continuarmos crescendo. Não dá para, num pleno século XXI, o Brasil está dizendo que nós estamos com alimento com preços altos. Tem alguma coisa errada. Nós somos o maior produtor dos principais produtos do mundo que garante a segurança alimentar. Temos 66% do país preservado. Ninguém tem isso nem parecido com o que nós temos. Nós não podemos estar conversando sobre isso. Nós temos que estar abastecendo e alimentando o mundo e sobrando comida para o nosso povo. Agora o nosso povo não tem dinheiro, o dinheiro nosso se desvalorizou. Infelizmente, a culpa é de um governo que gasta mais do que arrecada. E ao invés de fechar a mão daquele unha né, aquela mão fechada, aquele marreteiro que a gente chama lá na minha região, ele continua gastando, continua arrecadando e continua gastando mal. E não é especificamente esse governo A ou B, são os governos
de 40 anos para cá não se preocupam com o Brasil. E a população tem sofrido e sofrido muito. A gente fica muito triste, porque nós poderíamos estar num patamar muito melhor. Feliciano, todas as vezes que você fala aqui na Itatiaia, divulgando os levantamentos realizados pelo Mercado Mineiro e pelo Conferta, você bate na tecla da pesquisa de preço. Ela é efetiva mesmo para tentar segurar os valores no supermercado, no sacolão, no açougue, de pesquisar e comprar o mais barato, e aquele que está praticando um preço mais alto e até se aproveitando da situação, ele vai segurar o preço também? É real o efeito da pesquisa? É real, Staco. A gente acompanha a preço há muitos anos, vai fazer 25 anos agora, e realmente a necessidade de uma educação financeira do consumidor para que ele possa valorizar aquele pequeno comerciante ou o comerciante que tem o melhor preço e ele comprar somente o necessário é de extrema importância. Você vê, a gente toma muito cuidado quando fala de algum aumento de preço, que o preço vai aumentar mais. Por quê? O consumidor tende, pela necessidade, a comprar mais e estocar. Isso é péssimo para a economia, porque ele gera ali um estoque e acaba gerando a satisfação do comerciante de estar passando ali, repassando aumentos, e o consumidor está aceitando. Então a gente vê variações, como a gente sempre comprova aqui na Itatiaia, de 40%, 50%, no final de uma conta de 30%, entre o mais barato e o mais caro, às vezes estabelecimentos próximos. É importantíssimo o consumidor voltar aí, deixar o comodismo de lado. Ele está fazendo economia, e essa economia não é para deixar de consumir o produto, é comprando o mesmo produto, só que no estabelecimento mais viável, nem é o mais barato. Você vê que a gente nunca fala, olha, o melhor preço é esse e o maior é esse, mas isso não quer dizer que você tem que comprar no mais barato, você tem que ver o mais próximo da sua casa, né? E várias vezes no estabelecimento, a gente voltou num período que estava com uma certa estabilidade na economia, a comprar uma vez por mês. Isso não é bom, você tem que comprar várias vezes de acordo com a sua necessidade, ficar de olho nas ofertas, atento ali às oportunidades, que as oportunidades são diárias, produtos que estão próximos do vencimento, que estão extremamente aptos para o consumo, né? Que você vê lá diferenças de 40%, porque há uma necessidade do comerciante, do varejo, de desovar seus estoques. Então é ficar atento o tempo todo, porque aí você combate, inclusive, pressões inflacionárias, porque a partir do momento que o produto fica na prateleira com preço mais caro, sem dúvida nenhuma o comerciante vai repensar duas vezes ou devolver para a própria indústria. Você falou de estocar, desculpa te interromper, mas você falou de estocar. Nesse momento que a gente está com uma alta consecutiva dos alimentos, aí é uma dúvida e uma orientação para o cidadão que está nos ouvindo. Não seria interessante ele comprar uma quantidade maior, porque daqui a pouco vai aumentar? Porque se ele compra arroz agora, aí acabou o arroz, semana que vem ele compra, o arroz está mais caro, o café está mais caro semana que vem. Pois é, mas aí o que acontece? Se todo mundo for no estabelecimento mais barato e comprar, você vai gerar uma demanda tão forte que vai gerar mais inflação. Isso. Não é? Então é aquela questão estratégica que a dona de casa, aquela do Plano Real, você lembra? Do Plano Cruzados, da vida e tal, ela tem que estar ativa novamente. É realmente ficar atenta aos preços, é ficar atento à oportunidade de comprar, sabendo que você vai consumir. Porque se você pensar em todos os itens que estão subindo, daqui a pouco você está guardando combustível dentro de casa, carne no congelador, tem até aquele meme, né, que você colocou um frango no congelador, ele valorizou mais do que a poupança em relação ao mês. Então são aquelas brincadeiras que no fundo, tem uma certa verdade. Mas eu garanto, quem pesquisa preço sempre está fazendo bem para o bolso e para a economia. Porque a história não é só fazendo o bem para o seu bolso, né, de você estar economizando, podendo consumir o produto. É de uma forma também macro, você está ajudando todos os outros consumidores. É aquela questão do preço médio, compre sempre abaixo do preço médio. Quando você vai no supermercado, você tem pelo menos a noção do preço. Se não tiver, todo mundo tem celular na mão hoje, já pode pegar e saber a média de preço praticado daquele produto. Tem que pesquisar. Agora, chegar, colocar no carrinho e aquela sensação, tá tudo caro mesmo, vou comprar aqui mesmo. Isso é péssimo para a economia, péssimo para o seu bolso, péssimo para todos os outros consumidores. Presidente Antônio de Salvo, e as perspectivas para 2025? Vocês estão otimistas que a economia pode melhorar? O Banco Central está no caminho certo de aumentar os juros para segurar a inflação? O que podemos esperar para esse ano? Muito ruim esse aumento de juros para segurar a inflação, mas não tem outra saída. Esse é o caminho mesmo. Nós temos que gastar mais para segurar esse dragão terrível que nos assola de novo depois de tantos anos. Perspectivas do setor primário produtivo nosso, muito boas. Vamos ter uma safra muito positiva. O ano caminhando muito bem no que diz respeito às chuvas em Minas Gerais, em todas as regiões produtivas. Certamente nós vamos ter uma recuperação de algumas áreas e de algumas lavouras
que vão produzir mais. Cafeicultura vai continuar com os problemas, porque acumulou o problema do passado. A cafeicultura é uma cultura perene. Você não planta café todo ano, como você planta soja, milho, sorgo ou algodão. Então, aquela planta, aquela árvore sente o decorrer desse período problemático. Mas certamente a safra que está sendo sinalizada, essa safra de verão sinalizada para o Brasil, vai nos trazer melhoria dos preços, porque vamos caminhar para, quem sabe, uma super safra e talvez a maior safra de grãos da nossa história. Isso tem de diminuir preço. E o cidadão também precisa de entender, se o Brasil planta soja, eu não como soja, como sim. Você come frango, você come porco, você come um torresminho, você come soja. Soja é um dos produtos mais importantes para a ração animal. Então, nós temos que compreender que o que a agricultura e a pecuária mineira e brasileira fazem é gerar segurança alimentar para a nossa população, gerar superávit para ser exportado, esse dinheiro, esses dólares vêm de fora e se transforma em saúde, em educação, em logística, em várias coisas. Então, criticar o agronegócio, criticar esse setor tão importante da economia é muito negativo. A população precisa conhecer um pouquinho mais para entender que uma chuva forte, uma chuva fraca, mesmo que atrapalhe a rua dele, que possa ter uma inundação, é bom para lá no campo para diminuir o preço do frango que você come no fim de semana ou do churrasquinho que você faz na sua casa. Então, essa conectividade com os setores produtivos do Brasil e de Minas são importantes. E eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano melhor. Precisamos de combater essa inflação. Da nossa parte, nós vamos fazer um trabalho firme para produzir mais e diminuir os preços dos nossos alimentos. Feliciano Abreu, uma orientação final. Você falou que não é ideal fazer estoque de alimentos em casa. Agora, lá no supermercado, no sacolão, no açougue, trocar, substituir, comprar uma marca mais barata é uma orientação importante ou não? Ou você deixando de comprar aquela marca, você está prejudicando aquele comerciante, aquele produtor ou aquele industrial? No caso de substituição de alimentos, substituição de produtos, o preço pode ser segurado também ou não? Ajuda sim, na verdade a substituição é importante, até mesmo para que novos players, né, novos produtos entrem ali na rotina do consumidor. A gente sabe que tem um certo risco, porque normalmente quando ele é habituado a consumir uma marca, ele tem uma certa tranquilidade, e mesmo naquela marca tem diferenças muito grandes de preço, mas se você puder e tiver essa abertura de sair de uma marca de arroz para ir de repente para uma marca nova que está entrando no mercado, porque ela tende a ter uma promoção melhor, né, do produto, até para entrar no mercado, isso ajuda bastante. Agora o estoque realmente já é comprovado, tanto estoque como eu digo, estoque para o consumidor, estoque do governo para regular o mercado, ou tabelamento de preço, em alguma hipótese só prejudica, porque pode até faltar alguns itens, como a gente já vê algumas marcas faltando no caso do leite, né? Alguns supermercados hoje optam por marcas mais baratas e marca própria, e aí a gente fica preocupado com a própria indústria, porque você pode de repente ali deixar de comprar de uma grande marca que vai gerar desemprego, vai gerar um gap aí no setor. Então o que a gente preocupa é o seguinte: todo mundo vendendo muito, mas o que o consumidor tem a capacidade de consumir. Eu costumo dizer o seguinte: a produção nossa de carne é realmente uma das maiores do mundo, se não for a maior, mas o produtor não pode estar ruanha no osso. Ele tem que comer a carne também, ele tem que ter condições para consumir, né? E isso é importantíssimo para que a gente possa ter uma economia de fato eficiente, porque não adianta de repente só exportar, né? Gerar uma balança comercial favorável. Então, realmente tem inúmeros fatores aí que a gente tem que preocupar, porque para o consumidor final, quem vai nos supermercados, está observando que o carrinho está ficando cada vez mais vazio e se pagando cada vez mais, Eustáquio. Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, a chamada inflação dos alimentos. Aumentos, por exemplo, do café em um ano de 90%, num pacote de 500 gramas. Alguns cortes de carne, 80%. Recebemos com prazer o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Antônio de Salvo. Presidente, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana. Muito obrigado, Eustáquio. Muito bom conversar para a gente esclarecer um pouquinho essas dificuldades que nós estamos passando aí nesse nosso país tão querido. Recebemos também o economista, diretor do site Mercado Mineiro e do aplicativo Com Oferta, Feliciano Abreu. Feliciano, obrigado pela presença, um ótimo dia. É um prazer, Eustáquio, a gente está sempre à disposição do ouvinte da Itatiaia, é importantíssimo a pesquisa, né, e vamos junto. Tá certo, e você lembra que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20 aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.